Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora, está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema que impacta diretamente profissionais em todo o país: a isenção do IPI na compra de veículos por taxistas e a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça que ampliou o alcance social desse benefício. Você sabia que não é necessário já estar exercendo a atividade de taxista para ter direito a essa isenção? Basta ter a autorização ou permissão prévia do poder público. Essa interpretação, confirmada pela primeira turma do STJ, evita que a lei imponha barreiras injustificadas ao ingresso de novos profissionais e reforça o caráter extrafiscal da política pública, pensada para facilitar o acesso a um instrumento de trabalho essencial, que é o carro. Para entender melhor os fundamentos dessa decisão, os impactos para quem quer começar na profissão e a forma como o judiciário interpreta as normas de isenção tributária, eu converso agora com a advogada especialista em direito tributário, Ellen Licar. Seja muito bem-vinda ao STJ no seu dia. Obrigada, para mim é um enorme prazer estar aqui e poder contribuir um pouco com a temática. Doutora, começa explicando então para quem nos ouve qual é a importância dessa recente decisão da primeira turma do STJ para os profissionais que desejam ingressar na atividade de taxista. Certo. Eu acredito que essa decisão seja muito relevante porque, como você falou, ela implementa uma política pública, né? Então é muito relevante ela remover essa barreira que jamais esteve prevista em lei. Um dos pilares do direito tributário a espinha dorsal do direito tributário é o princípio da legalidade. E quando uma determinada situação não está ali escrita na lei, ela realmente precisa ser, se ela está sendo requerida, negativada em alguma entidade, ela precisa ser analisada. E muitos profissionais que queriam começar na atividade de taxista tinham pedido de isenção negado sob a justificativa de que ainda não exerciam uma profissão. E com a decisão, o STJ reconhece que basta ter autorização ou permissão do município para atuar como taxista. Isso vai o quê? Vai facilitar o ingresso na profissão, vai reduzir o custo inicial, que normalmente é o maior obstáculo para esse profissional, e promover principalmente a inclusão produtiva e a formalização, desses indivíduos. E por que se formou o entendimento de que a exigência de exercício prévio da profissão não está prevista aí na Lei 8.989 de 95? E como que isso impacta a interpretação jurídica da isenção do IPI? Certo. Bom, a gente sabe que não existia, em lugar nenhum artigo desta lei, que o veículo que a pessoa tinha que exercer já a atividade. A lei, ela não exige nem tempo prévio de exercício, experiência ou prática, da profissão. E, a partir do momento que a lei não prevê, ela viola o principal artigo, o principal princípio, da legalidade tributária, que é a base de tudo. E o Estado, ele só pode exigir do contribuinte aquilo que está expressamente previsto em lei. A administração pública, ao exigir uma atividade prévia, ela cria meio que um requisito novo, o que é absolutamente incompatível, e inconstitucional. E assim, já entrando, sobre essa questão da isenção do IPI e da extrafiscalidade, eu acho que assim, é importante a gente entender isso, porque quando a gente entende o que é extrafiscalidade e o que é parafiscalidade. A extrafiscalidade, quando a gente fala de extrafiscalidade, a gente está falando de uma característica do IPI, É quando um tributo, ou a renúncia desse tributo, é usado não só para arrecadar, mas para induzir o comportamento, para estimular um setor. Eu até exemplifico aqui e faço um comparativo com os tributos que incidem sobre o cigarro, Bom, ali você pode ver que o cigarro, ele não é um produto tão barato, porque o tributo, ele é maior justamente para dificultar, para desestimular o uso do cigarro. Então, aqui, a gente já traz de uma forma diferente.
né, o IPI, a isenção do IPI com esse caráter extrafiscal é muito mais para estimular esse setor, corrigir as desigualdades, viabilizar o exercício dessa atividade econômica. No caso dos taxistas, né, o objetivo da isenção, resumidamente, não é arrecadatório, né, mas sim uma implementação de política pública, né? Então, essa isenção, essa decisão, ela traz uma afirmação, né, para essa política pública. Ok. E como que funciona na prática o caráter extrafiscal aí da isenção do IPI para taxistas? Ele deixa de ser usado ali, o tributo, o IPI, ele deixa de ser usado só para arrecadar e passa a ser instrumento, né, de política pública. Eu acho que é importante eu explicar o que é a parafiscalidade para a gente poder, né, aí entender melhor o contexto. Quando a gente fala de parafiscalidade, que é um outro tipo de característica, né, tributária, a gente está falando que o foco ali na parafiscalidade vai diretamente para uma entidade específica, como os conselhos profissionais, como o Sistema S. Então, a gente tem essas duas características, certo? E a gente ainda tem a fiscal, né? Quando o tributo é meramente fiscal, que é meramente arrecadatório. A nossa Constituição já estabelece ali para onde vai, né? Cada valor, faz a repartição das receitas. Então, para a gente entender essa questão da extrafiscalidade do IPI como um estímulo, né, para esse mercado, a gente precisa também, acho que é interessante a gente entender sobre a parafiscalidade e a fiscalidade também. Então, é basicamente isso. O objetivo dessa isenção do IPI é o estímulo desse setor. E de que forma essa decisão do STJ, ela reforça a ideia de que políticas tributárias podem estimular setores específicos da economia? Bom, com essa decisão, o STJ ele deixou claro que políticas tributárias podem e devem ser usadas como ferramentas de estímulo econômico, né? Ao interpretar essa norma de maneira coerente, né, com a finalidade mesmo para que ela foi criada, o tribunal reforçou que o direito tributário ele pode ser instrumento para incentivar categorias profissionais e melhorar, né, a mobilidade urbana mesmo. Então, a decisão demonstra que a política fiscal é uma verdadeira aliada, né, quando o objetivo é fortalecer determinados setores e promover a inclusão. E quais seriam aí as consequências sociais e econômicas também, caso esse benefício fosse restrito apenas aos taxistas já estabelecidos na profissão? Bom, eu acho que criaria-se um ciclo de exclusão, né? Os novos profissionais, eles seriam ali injustamente barrados de acessar aquele benefício, o que contraria a própria finalidade da lei, né, que é justamente democratizar o acesso a esse mercado. Então, geraria uma menor entrada de novos taxistas, né, uma dificuldade de formalização da profissão, um monopólio nas mãos de poucos, né, que já exercem essa atividade há um tempo, a redução de competitividade, da concorrência e talvez até um impacto negativo na mobilidade urbana. E como conciliar aí a exigência de interpretação literal das isenções prevista no Código Tributário Nacional com a necessidade também de observar a finalidade das normas tributárias? Bom, o CTN, ele determina que as isenções, elas devem ser interpretadas de forma literal. Mas a interpretação literal, ela não significa também ser uma interpretação cega, né, digamos assim. Significa que a gente não pode criar requisitos que não estão previstos na lei. E é justamente essa a finalidade da norma, né? E por isso que ela é importante. Ela ajuda a interpretar o que a lei já previu, sem ampliá-la e restringi-la. No caso, né, no presente caso, da isenção dos taxistas, a literalidade da lei demonstra que não existe esse requisito de exigir um exercício prévio. E a finalidade da lei se mostra coerente, porque essa lei existe para facilitar o ingresso na atividade. Tanto a lei, né, com essa interpretação da norma, as duas, elas se complementam. Elas têm que andar ali juntas. Não dá para a gente seguir só a lei, na sua literalidade, e excluir ali o porquê, né, daquilo ali estar previsto.
Ok. E o que muda para os municípios e órgãos de trânsito responsáveis por conceder autorizações ou permissões a novos taxistas? Altera alguma coisa? Dá segurança jurídica, né, a todos os órgãos e os órgãos municipais. Consolida que a autorização para atuar como taxista, seja a permissão, a licença, o credenciamento, é suficiente para fins de requerimento de isenção, né, evitando negativas injustificadas e também padronizando a prática, né, fortalecendo a atuação municipal. E de que maneira essa decisão ela pode influenciar futuros julgamentos ou debates sobre benefícios fiscais destinados aí a outras categorias profissionais? Eu vejo que esse entendimento ele cria um precedente muito relevante para todas as discussões que envolvem benefícios fiscais, isenções voltadas para profissionais de determinadas categorias, programas de incentivo econômico. Para mim, a mensagem do STJ não é possível que a gente restrinja direitos fiscais com base em exigências que não estão na lei. Então, isso pode influenciar diretamente os julgamentos, por exemplo, envolvendo os motoristas de aplicativo, PCDs, produtores rurais, entre diversas outras categorias. E há riscos de ampliação indevida do benefício ou de fraudes? E como o poder público pode prevenir esse tipo de situação, por exemplo? Com certeza. A gente vive no nosso país que é bem delicado, né? As pessoas acham sempre uma brecha ali para conseguir uma fraude, enfim. Sempre existe um risco, né, de desvio quando a gente fala desse tipo de política pública. Mas a solução, como eu mencionei anteriormente, não é restringir os direitos, mas acredito que aperfeiçoar os mecanismos ali de controle, de fiscalização, como fiscalização da destinação dos veículos, a integração dos sistemas aí entre a Receita Federal, o Detran, os municípios, o controle ali nas alienações de veículos, o uso de tecnologia para rastreamento, enfim, tem várias coisas que acredito que a administração pública tem como implementar para que a gente consiga ter esse controle adequado, né? O risco, acredito que não seja tão grande assim também, e não justifica limitar quem está começando na profissão. E para a gente fechar essa nossa conversa, doutora Ellen, qual que é o papel do judiciário na consolidação de políticas públicas voltadas à inclusão produtiva e ao acesso ao trabalho formal? Bom, eu vejo que o judiciário ele não substitui o legislador, óbvio, mas ele garante que a lei seja aplicada da melhor forma possível, né? Conforme a sua finalidade, conforme o objetivo pelo qual ela foi criada. Então, quando a administração restringe esses direitos, criando requisitos ilegais, né, como foi o caso, cabe realmente ao judiciário corrigir essa distorção e estabelecer parâmetros, né? A decisão do STJ, ela reforça a importância da justiça em proteger o princípio da legalidade, garantir a segurança jurídica e assegurar que políticas públicas de incentivo como essa cumpram o seu papel social e econômico. Ok, doutora Ellen Liccar, muito obrigado por essa sua participação e disponibilidade em esclarecer esses temas aqui aos nossos ouvintes. Claro, obrigada eu por ter essa oportunidade. E sempre que precisarem, pode contar comigo. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Agradeço pela sua companhia na Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.